Olá a todos, então novamente aqui dando continuidade nas nossas gravações, nas nossas aulas, e hoje nós vamos aqui continuar o tema denunciação da lide. Então vimos a importância da denunciação da lide, de evitar que a ação regressiva seja de forma autônoma, então ela sendo no mesmo processo, isso garante economia processual, garante e evita decisões contraditórias. Então tudo isso é importante para o tema denunciação da lide. Vimos também que ela pode ser contratual ou legal, ela pode ocorrer em decorrência da própria lei assim estabelecer ou em razão de contratos. E um dos maiores exemplos, mais citados aqui na nossa aula, anterior, foi o caso da seguradora. Então vamos supor que eu tenha um seguro de veículo, o meu veículo é totalmente assegurado, e eu me envolvo em um acidente de trânsito, no qual a outra parte, com quem eu me envolvi no acidente, alega que eu causei o acidente. O que ela faz? Ela entra com uma ação de reparação de danos contra a minha pessoa. Se eu perder esse processo, eu tenho direito a ser ressarcido pela seguradora. Então o que iria acontecer? A parte iria me processar e eu perdendo, eu iria entrar com uma regressiva contra a seguradora. Mas isso pode ser simplificado através da denunciação da lide. Então, assim que eu sou processado, o que eu faço? Eu denuncio a seguradora, trago ela ao processo. É claro que isso não é garantia, que de todo modo eu vou ter que pagar a parte lá, sou eu o responsável pelo acidente de trânsito, mas eu tenho o direito de ser ressarcido pela seguradora. Então, eu trago a seguradora e caso eu venha a ser condenado, o juiz na sentença também já vai estabelecer a minha relação com a seguradora. Então, eu sendo condenado, eu tenho que pagar em quem eu causei o acidente, mas também tenho o direito de receber da seguradora. E um dos casos interessantes, até citei aula passada, é que no atual CPC, algo que o antigo não positivava essa questão, não permitia, na verdade, e o atual permite, é o seguinte: vamos supor que eu fui condenado e o juiz também condena a seguradora a me indenizar. A parte lá, o meu adversário, ele pode executar diretamente a seguradora. Então, no caso, eu, denunciante, porque eu que fiz a denunciação, eu, denunciante, eu seja condenado e o denunciado condenado a me pagar, o meu adversário, ele pode já ingressar com a execução, ou seja, o cumprimento de sentença diretamente nele, caso assim ele queira, Caso assim ele queira, porque a minha responsabilidade, ela continua. Beleza? Bom, agora nós vamos dar continuidade nesse tema. Primeiramente, um tema, poderia-se dizer, polêmico, Tem no que tange a denunciação da lide, tem uma questão muito polêmica, que é a questão se a administração pública, ela pode denunciar o seu agente. Então, parte da doutrina diz que sim, parte da doutrina diz que não, isso é matéria de direito administrativo, mas o que pertine à minha esfera de atuação, que é o processo civil, eu vou tentar explicar aqui para os senhores. Então, funciona assim, há uma discussão, uma controvérsia quanto ao cabimento pela administração pública ao seu agente. Por quê? Quem diz que não é cabível, ele usa o seguinte argumento. Quem diz que não é cabível a administração pública denunciar seu agente. O que ele diz? Ele diz que a responsabilidade civil da administração pública é objetiva. Ele diz que é objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa. E isso é a relação da administração pública para o seu adversário, para quem ingressou com a ação contra ela. Então, a relação da administração pública, em regra, é objetiva. Ou seja, ela tem que pagar lá o adversário dela, se for condenada, independente de dolo ou culpa. Então, independente de dolo ou culpa, ela é responsável, a administração pública.
Agora, a relação da administração pública para com o agente, o funcionário dela, o agente dela, não é objetiva. Lá tem que demonstrar dolo e culpa para ela poder ser ressarcida pelo agente. O agente não tem responsabilidade objetiva. A responsabilidade do agente em relação à administração pública é subjetiva. Ou seja, para a administração pública poder executá-lo, para ela poder penalizá-lo, precisa da demonstração que ele agiu com dolo ou culpa. Então, as pessoas, a parte da doutrina que entende não ser admissível, ela fala isso, que na ação principal a discussão é simplificada. Não precisa tanto de provas. Não precisa de uma dilação probatória muito abrangente, muito aprofundada, porque, em regra, a administração pública tem responsabilidade objetiva. Ou seja, ela vai ter que indenizar a pessoa, independente de dolo ou culpa. Agora, já a ação secundária, que é a da denunciação à lide, essa, por ter que analisar se o agente teve dolo ou culpa, ela seria mais complexa, ela teria que ter uma dilação probatória. Então, ela poderia atrapalhar a simplicidade da ação do adversário do denunciante contra o denunciante. Então, essa é a percepção de quem é contra a denunciação da lide da administração pública para seu agente. Então, essa corrente diz assim, tem que esperar acabar a ação. Se a administração pública for condenada, aí ela entra com a ação autônoma. Por quê? Para caracterizar se houve dolo ou culpa. Porque não pode prejudicar o contribuinte, ou seja, a pessoa, que ingressou ali com a ação. Então, olha a ideia. Na denunciação, vão ter duas ações. A ação do autor contra o denunciante e do denunciante contra o denunciado. A principal, que é a que nasceu ali do autor contra o réu, que será o denunciante, o réu, por ser administração pública, tem responsabilidade objetiva. Então, ele vai ter que arcar independente de dolo ou culpa, ficando ali caracterizada a relação dele. Independente de dolo ou culpa, ele tem que, a administração pública tem essa responsabilidade civil objetiva. Já a responsabilidade do agente para com a administração pública, ou seja, do funcionário para o empregador dele, que é a administração pública, por exemplo, ao motorista de uma ambulância, ele, para ser condenado, tem que ficar caracterizada a culpa ou o dolo dele. Então, por isso que há doutrina que entende que não. Agora, já há outras doutrinas que entendem que sim, que fala, olha, mas a gente não pode sacrificar, a questão da simplicidade por uma questão de responsabilidade, por ser a diferença entre objetiva e subjetiva. O correto é que ambos os casos sejam resolvidos na mesma ação. E outra, para essa corrente que aceita a denunciação por parte da administração pública. E outra, nem em todo caso a administração pública tem responsabilidade objetiva. Há situações que a responsabilidade dela é subjetiva. Então, ao nosso ver, não haveria problema de caber a denunciação da lide para a administração pública em relação ao agente. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai evitar decisões contraditórias. Então, essa corrente entende que é cabível. Professor, qual delas é mais usada? Olha, aí se você for buscar decisões, pesquisar jurisprudência, você vai ver em todos os sentidos. Então, depende muito do magistrado, depende muito da Câmara, daquela corte, mas, em regra, a gente vê uma tendência um pouco mais a se aceitar, tá? Porque aceitando a denunciação da lide, resolve-se tudo em um único processo e isso traz uma maior agilidade, ok? Então, é uma curiosidade que eu trago para vocês, em relação à controvérsia. Então, não é algo pacificado. Vai caber a denunciação da administração pública para com o agente. Há discussão em contrário, ok?
Mas vamos lá. Denunciação sucessiva. O que significa isso? Vamos supor que eu vendo um quadro para o A vende para o B vende para o C vende para o D, que vende para o E, e vai indo. Aí chega lá no F, alguém vem reivindicar o quadro dele. Um terceiro, esse quadro é meu, e entra com a ação. Então o F, o que o F vai fazer? O E é aquela ideia da evicção. Lembra da evicção por decisão judicial? Então, o terceiro entrou com a ação contra o F, e o F fala, opa, eu vou denunciar ali de quem me vendeu, porque se eu perder, eu já recebo dele. Então ele denuncia o F. O F denuncia o E. Isso é possível. O F denuncia o E, que é anterior a ele. E o E pode denunciar o D. Então só cabe uma denunciação da lide sucessiva. Só uma sucessiva. Então, vamos pegar o professor Marco. Vamos supor que o professor Marcos, aqui nesse exemplo, era o detentor do quadro, tá? Então, eu estava com um quadro. Aí apareceu um terceiro. Então, o professor Marcos é o F, tá lá na ponta, lá, com o quadro. Aí aparece um terceiro, esse quadro é meu. Entra com uma ação, processa o professor Marcos querendo o quadro do professor Marcos, alegando que ele é o proprietário do quadro. Aí o juiz vai me citar, para eu me defender. E se de fato o quadro for desse terceiro? Então eu vou denunciar quem vendeu para mim. Como eu sou o F, o Marcos aqui no caso é o F, eu vou fazer o quê? Eu vou denunciar quem me vendeu, o E. O E, ele pode fazer uma denunciação. Ele vai denunciar o D. O D já não vai poder denunciar o C. O D vai ter que aguardar a resolução da demanda e entrar com uma autônoma contra o C. Aí depois o C vai poder denunciar o B e o B, aí tudo bem. Mas olha a ideia. Por quê? Porque senão vira uma confusão. O juiz não consegue decidir. Então só cabe uma denunciação sucessiva. Então eu denuncio o E, porque eu sou o F, eu denuncio o E, que foi quem me vendeu, e o E denuncia o D, que foi quem vendeu para ele. Uma só denunciação sucessiva. Professor, é meio confuso. Não é que é confuso, é que foge um pouquinho, né, da regra. Por que isso é assim? Para evitar, porque se o juiz tiver, ele não vai decidir nunca. Precisa começar lá, o F, aí ele denuncia o E, daí o E denuncia o D, daí o D o C, o B e o B o A. Vai acabar quando isso? Até para o juiz decidir fica difícil. Então, o artigo 125, parágrafo 2º do CPC, traz essa limitação. Vamos lá ver o que ele fala. Então, artigo 125, parágrafo 2º, ele diz assim, artigo 125, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então, a denunciação da lide cabe tanto para o réu quanto para o autor. Beleza. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese em que eventual direito de regresso será discutido por uma ação autônoma. Então, eu denuncio o E, e o E pode denunciar o D. É isso, senhores. Não pode haver mais que uma denunciação sucessiva, tá bem? Vamos supor que eu tenha vendido o quadro para uma pessoa que foi processada. Então, ela vai poder me denunciar e eu posso denunciar outro. É isso. Esse outro não vai poder denunciar outra pessoa, tá bem? Então, artigo 125, parágrafo 2º do CPC.
Então, só se admite uma denunciação sucessiva. Beleza? Bem. Então, assim, ó, só repetindo. Então, tá lá a história do quadro. Então, vamos supor que o professor Marcos vendeu um quadro para uma... vou mudando os exemplos, né, para vocês verem que vai sempre bater na mesma situação. Então, o professor Marcos vende um quadro para o João. Aí, o João é processado por uma pessoa que alega que o quadro é dele, que o quadro é do terceiro. Então, o João, assustado, falou: peraí, eu comprei do professor Marcos. Então, o João vai denunciar o professor Marcos. O professor Marcos sendo denunciado foi o primeiro denunciado. Eu posso denunciar a pessoa que me vendeu. Parou ali. Essa pessoa que eu denunciei, vamos supor que foi a Maria que vendeu para mim, eu fui denunciado. Então, eu denunciado posso denunciar a Maria que me vendeu. Já a Maria não pode denunciar quem vendeu para ela. Ela vai ter que esperar o processo findar para entrar com uma ação autônoma. Bem? Bom, denunciação per saltum não é admitida no processo civil. O que seria denunciação per saltum? Naquele exemplo que eu citei, o F, ao invés de denunciar o E, ele pularia para o D. Não pode. Então, quando uma pessoa ela é processada e ela quer denunciar alguém, ela não pode pular a sequência. Então, a historinha do quadro, né? O A vendeu para o B, vendeu para o C. O C, sendo processado, em razão do quadro, ele não pode pular e denunciar o A. Mas o A não. Ele tem que denunciar o B. Então, eu não posso pular a ordem sequencial. Então, eu só posso denunciar quem vendeu para mim, ou quem teve a relação jurídica comigo, e esse sucessivamente, ok? Claro que respeitando ali a ideia, né, da denunciação sucessiva. Então, no processo civil, não se permite a denunciação per saltum. Eu saltar, né, pular uma sequência. Então, eu só posso denunciar a pessoa diretamente ligada a mim, aquela que me vendeu. Eu não posso ir direto no vendedor para ela. Eu tenho que ir nela, daí ela, né, e assim, né, respeitando a regra, claro, da denunciação sucessiva. Beleza? Bom, momento. Qual o momento para se fazer a denunciação da lide, né? Qual é o momento que eu tenho para fazer a denunciação da lide? Como eu já falei para vocês, a denunciação da lide, ela pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu, né? Não é algo assim, só o autor pode ou só... Não, ambos podem fazer a denunciação. A gente acaba citando maiores exemplos com o réu, né? Porque acaba ficando mais fácil de entender, mas o autor também pode denunciar. E aí é o seguinte, o autor deve denunciar na petição inicial. Então vamos supor que eu quero entrar com uma ação contra o meu condomínio. Mas eu sei que tem um morador lá que vai me ajudar, tem os mesmos direitos que eu, mas não entrou. Então o que eu faço? Eu denuncio ele. Eu denuncio lá porque possa vir a ter depois um direito, né, em relação a ele. Então, eu faço a denunciação desse outro morador. Quando isso acontece, o juiz, ao invés de citar o réu, olha que interessante, quando a denunciação é feita pelo autor. Então, eu, autor, na minha petição inicial, denunciei o autor, outro autor, o juiz, antes de citar o réu, o que ele faz? Ele intima o autor para se manifestar sobre a denunciação e podendo, inclusive, emendar a inicial, porque daí ele vai ser litisconsorte junto comigo. Então, se eu, autor, eu quero chamar outra pessoa para, junto comigo, postular um direito, no caso, contra o condomínio, o juiz, antes de citar o condomínio, ele vai intimar o denunciado para ele dizer se de fato quer ingressar com a ação comigo ou não, e se não quer, claro, apresentar motivos para isso, tá? Então, é interessante a gente ter essa percepção que o autor também pode fazer a denunciação, só que nesse caso, se o autor na petição inicial já fizer a sua denunciação, o juiz, antes de trazer o réu para a relação jurídica, ele vai intimar o denunciado para ver se ele quer, de fato, figurar como polo ativo junto com o autor e se irá fazer alguma emenda na inicial. Bem, e o réu? O réu,
Na contestação. O réu ele vai na contestação. Fala, ó, eu estou contestando, mas está aqui, ó, na denunciação a lide. Aí ele vai denunciar lá outra pessoa, que pode ser a seguradora, ou, né, o caso mais famoso aí da seguradora, ou outra pessoa que ele tenha tido uma relação, né, contratual ou legal. E o ônus da citação? O ônus da citação é o seguinte, em relação, então o réu, ele foi processado, e o réu quer denunciar alguém. Então, ele é o responsável pela citação do denunciado. Mas o que é ser responsável pela citação do denunciado? O que é ser responsável? Ele, professor, que vai ter que ir lá? Não. A citação, em regra, quem é responsável é o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário tem autonomia, ele que vai lá fazer o mandado, vai mandar para o oficial de justiça, se for AR, né? Quem responsabiliza pela citação é o Poder Judiciário. Quando fala que o ônus da citação é do denunciante, é que o denunciante deve encontrar o endereço. Então ele tem 30 dias, né, para poder providenciar, 30 dias e pode ir para 60 se for comarca distante ou não souber onde o denunciado se encontra. Então quem denuncia, no caso do denunciante ser o réu, ele que deve providenciar elementos para que o denunciado seja citado. Trazendo o endereço, trazendo informações. Então, ele é responsável por trazer. Agora, se depois o Poder Judiciário vai demorar mais para citar, aí já é uma questão com o Poder Judiciário. Mas quando fala ônus da citação, é nesse sentido, não é que ele vai ter que citar o denunciado. Não, é que nesse caso, ele, quem está denunciando, deve trazer as informações do denunciado, nome completo, endereço, né, documentos que sejam imprescindíveis para a localização. Então, essa é a ideia, né, do ônus da citação do denunciado, ok? Então, tá lá, o autor faz na petição inicial, o réu na contestação e o ônus da citação é do denunciante. E, especialmente, se ele for o réu, então, para citar, né, o denunciante tem que trazer todos os elementos, né, para que ele possa ser devidamente citado. Quem? O denunciado. Por exemplo, a seguradora. Eu vou denunciar a seguradora. Então, eu devo trazer todos os elementos que providencie e facilite a citação da seguradora para vir responder junto comigo. Beleza? Um detalhe antes de eu finalizar com aquela parte ali é o seguinte. Vamos supor que eu, denunciante, eu denuncio a seguradora e eu ganho, eu não perco o processo. Então, se eu não perdi o processo, significa que não vai, então, haver a ação de denunciação da lide. Não vai haver a continuação. Porque o juiz só iria analisar a minha situação para com a seguradora se eu tivesse perdido. Porque se eu perder, aí o juiz na sentença já vai dizer, né, se a seguradora tem que me indenizar ou não. Agora, a pessoa me processou e eu não perdi o processo, então não tenho porquê de analisar a minha relação com a seguradora. Então, nesse caso, quem vai arcar com as custas sucumbenciais, honorários e custas da seguradora, sou eu que denunciei, tá? Então, o denunciante é quem arca com os honorários e custas do denunciado quando não há necessidade de continuar com a denunciação, de analisar o mérito da denunciação. Então, eu fiz a denunciação, mas eu ganhei o processo. Eu não perdi o processo. Então, quem será responsável pelas custas e honorários da seguradora, no caso da denunciada, sou eu, denunciante, tá bem? Possíveis atitudes do denunciado. Então, a pessoa que é denunciada à lide, quais são as posturas que ela pode adotar, né? Então, o caso da seguradora, ela sendo denunciada, o que ela pode fazer, né? Ela pode ir lá e aceitar. Ela pode ir lá, ela aceita a denunciação e passa já a compor o polo passivo e aí vai desenvolver o processo dentro daquela estrutura que nós conversamos. Então, ela pode ir lá e aceitar a denunciação. Ou então, ela pode contestar a denunciação. Por exemplo, a seguradora pode vir e falar, não, opa,
Não, eu não tenho vínculo contratual, o meu vínculo contratual era para esse tipo de dano, o dano que aconteceu aí, então ela pode contestar. Aí o juiz vai analisar se tem pertinência a essa contestação. Se tiver, ela é afastada, ela não vai compor a denunciação, ela não vai entrar como denunciado. Agora, se de fato ela tiver a relação, ela vai compor como litisconsórcio ali com o denunciante, tá? Então, primeiro, ela pode aceitar, aí ela já entra no polo passivo, se for, né, o réu que fez a denunciação, ou então ela pode contestar, falar, opa, negativo. Mas ela pode fazer os dois, ou seja, o que ela faz? É o princípio da eventualidade aqui, ela contesta, ela não concorda. Por exemplo, no caso da seguradora, ela não concorda, mas na eventualidade do juiz entender que ela é a denunciada, que ela tem responsabilidade, ela deixa o aceite dela então. Fala assim, ó, bom, eu vou fazer a minha contestação, mas se o juiz entende que eu devo ingressar como denunciado, então eu ingresso na eventualidade. Então, o que ele faz? Ele aceita, mas na eventualidade do juiz, né, entender, ele já deixa ali a contestação dele pronta, né, tudo certinho. Então ele contesta a denunciação da lide, mas ao mesmo tempo ele já deixa o aceite, caso o juiz não acolha os argumentos dele. Então, na eventualidade do juiz entender que eu tenho a relação, eu já deixo aqui as minhas peças. Então, né, não é algo tão comum, mas pode acontecer. Bom, a revelia, as mesmas consequências. Então, o denunciado, ele sendo revel, né, nós trabalhamos esse assunto, nós não vimos ainda, vamos ver no terceiro ano, mas a revelia é o que? A presunção de veracidade. Então, se ele é citado para participar do processo e ele não se manifesta, então aí ele é incluído, né? O processo vai caminhar a revelia dele. Então, para o denunciado também incide os efeitos da revelia. E a confissão, né? Claro, o denunciado, ele tem todo o direito de chegar lá eventualmente também com confissão. Não. Então, nesse caso aí, eu já confesso, eu sou responsável, então já pode me condenar, né? Eu de fato tenho relação jurídica. Então, aí o que acontece? O juiz condena o denunciante, mas daí a relação do denunciante com o denunciado já está resolvida, porque o denunciado ele confessou. É claro que a confissão ela é relativa, o juiz pode ou não, ele vai analisar, né, exatamente nos moldes que essa confissão foi feita, mas, em regra, a relação da denunciação da lide já está resolvida. Aí o juiz vai primar pela relação, né, do denunciante para com o adversário dele. Ok? O tema, ele não é difícil, mas ele usa muito esses termos, né? Denunciante, denunciado, adversário do denunciante. Então, às vezes, isso aí que, né, dá um nó, né, na cabeça de quem não está tão habituado a lidar com essas terminologias. Mas não é um tema, como eu disse, difícil e, claro, ficará bem mais tranquilo assistindo a aula do professor, pegando a doutrina, dando uma lida, que eu tenho certeza que, né, a matéria ficará mais clara. E claro, o professor está à inteira disposição, então tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor que estarei aí esclarecendo essas dúvidas, beleza? Então, até a próxima aula.